Fala galera, professor Rian Geraci na área, mais uma questãozinha de língua portuguesa, hoje questão de voz verbal. Gente, isso é um assunto tão recorrente. Vamos lá, banca exatos, prova da Polícia Militar do Espírito Santo do ano passado. Dá uma olhadinha nessa questão que fala o seguinte: transpondo-se para a voz passiva a frase "Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha", a forma verbal correta é... Vejam só, gente, quando eu falo que nunca ninguém acariciou, essa frase, o sujeito, ninguém, pratica a ação de acariciar. Vejam só, eu estou falando para transpor para a voz passiva. Eu tenho um enunciado em que o sujeito pratica a ação de acariciar. Então, consequentemente, o que acontece? Eu tenho frase na voz ativa. Ao passar para a voz passiva, lembre-se que existem duas possibilidades de voz passiva: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Para a ocorrência da voz passiva sintética, eu preciso do ser partícula passivadora, o que não ocorre em nenhuma das opções. Então, realmente, eu quero que passe da voz ativa para a voz passiva analítica. Porque, eu repito, para ver a voz passiva sintética, eu tenho que ter a partícula ser a partícula passivadora. Como não existe essa partícula em nenhuma das opções, obviamente ele quer que passe para a voz passiva analítica. Existe uma dica em relação à questão do verbo, ao passar da voz ativa para a voz passiva analítica, é a seguinte: sempre que eu fizer essa transposição, sempre vai haver o acréscimo de um verbo. Como assim? Se na voz ativa eu tiver um verbo, na passiva analítica eu terei dois. Se na voz ativa eu tiver dois, na passiva analítica eu terei três, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, vou pegar um exemplo: o policial tinha prendido o bandido. Se o policial tinha prendido, ele não praticou ação, eu estou em uma frase de voz ativa. Quantos verbos eu tenho nesse enunciado? Tinha prendido. Essa locução tem dois verbos na voz ativa. Se na voz ativa eu tenho dois, na passiva analítica deverá ter três. Vejam, se o policial tinha prendido o bandido passa a ser o sujeito de voz passiva e eu tenho que ter três verbos. Então como é que fica? Vai. O bandido tinha sido preso pelo policial. Vejam que na voz ativa eu tinha dois verbos, na passiva analítica eu passo a ter três. Na frase do enunciado, nunca ninguém acariciou, veja que eu tenho uma forma verbal. Consequentemente, eu tenho que ter duas na voz passiva. Bom, isso já elimina a letra B, né? Ajudou muito, não? Bom, uma coisa importantíssima, mais até do que essa dica, é o seguinte, galera. Se eu estou falando que nunca ninguém acariciou não é um verbo no pretérito perfeito, então o que acontece? É acariciada, é presente, será acariciada, será é futuro, foi e era passado. Mas o era é um pretérito imperfeito, acariciou é pretérito perfeito. Então, se nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha, quer dizer que uma cabeça de galinha nunca foi acariciada. Então, nesse caso, a resposta é a letra D de dado, porque ao transpor da voz ativa para a voz passiva de um verbo, eu passei a ter dois, e uma cabeça de galinha, que era o complemento do verbo acariciar, passa a ser sujeito. Questão fácil, questão tranquila, questão tradicional nessas bancas. Exatos adora, FCC também ama. Então, assim, volto a dizer, trabalhando a banca Exatos, banca da Polícia Militar. No entanto, isso serve para todo mundo que esteja estudando português para o concurso. Então, galera, continuem praticando, continuem fazendo os exercícios, porque isso aí reforça o seu conteúdo, tá ok? Galera, um grande abraço, até a próxima!